Meu querido filho, minha querida filha, para tudo o que você está fazendo agora mesmo e me ouça com toda a atenção do seu coração. Eu preciso te dizer algo que não pode esperar. Algo que foi preparado há muito tempo, guardado com cuidado, lacrado nos céus, até que o momento certo chegasse. E esse momento é agora. Hoje, esta noite, às 23 horas. Você chegou até este vídeo por uma razão. Não foi o algoritmo, não foi o acaso, não foi coincidência. Fui eu que guiei os seus passos até aqui, porque há uma mensagem que eu precisava te entregar antes que a noite acabasse. Uma mensagem que vai mudar a forma como você enxerga a sua situação, a sua vida, o seu futuro e o que está prestes a acontecer com você. Deixa eu te perguntar algo. E quero que você responda com total honestidade no fundo do seu coração. Você já chegou ao ponto de não saber como vai pagar as contas do mês? Você já ficou acordado de madrugada com o coração apertado, olhando para o teto, sem conseguir dormir, porque as dívidas pesavam mais do que o seu travesseiro? Você já chorou no banheiro para que ninguém te visse, porque a vergonha de estar passando por necessidade era grande demais? Você já sentiu que por mais que se esforçasse, por mais que trabalhasse, por mais que orasse, nada mudava? Se a resposta para alguma dessas perguntas foi sim, então você precisa ouvir o que eu tenho a te dizer hoje, porque o que vai acontecer às 23 horas de hoje não é pequeno, não é simbólico, não é metáfora, é real, é concreto e foi preparado especificamente para você. O número 444 não apareceu à toa no título desta mensagem. Ele é um sinal, um código celestial que eu uso para indicar que os anjos estão em movimento, que as portas estão sendo abertas, que a temporada de escassez está chegando ao fim. E quando eu digo 444 brulheiros, 000, não estou falando necessariamente de uma quantia monetária que vai cair do céu em forma de chuva de dinheiro. Estou falando de uma abundância tão grande, tão transbordante, que não cabe nem nas suas contas bancárias, nem na sua imaginação. Estou falando de provisão, de restauração, de favor, de portas abertas, de negócios que vão prosperar, de dívidas que vão ser quitadas, de sonhos que vão ser reativados, de famílias que vão ser restauradas, de saúde, de paz, de alegria, tudo isso junto, depositado na sua vida sem aviso prévio. Mas para receber, você precisa estar pronto, e para estar pronto, você precisa ouvir esta mensagem até o final. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que eu preciso que você entenda antes de qualquer coisa. As maiores viradas da sua vida nunca acontecem quando você está esperando por elas. As maiores bênçãos que já derramei sobre os meus filhos ao longo de toda a história não foram anunciadas com fanfarra, não chegaram em dias marcados no calendário, não vieram depois de um longo processo de preparação que o filho enxergava claramente. Não. Elas chegaram no meio da noite. Chegaram quando o homem estava na cova. Chegaram quando a mulher já tinha chorado tudo o que tinha para chorar. Chegaram quando a situação parecia não ter mais saída. Pensa comigo agora. José, o filho de Jacó, estava jogado dentro de uma cisterna, abandonado pelos próprios irmãos, com fome, com sede, com o coração partido.
Ele não tinha como saber que, dali a alguns anos, estaria no palácio do faraó, governando a maior nação do mundo conhecido, com poder suficiente para salvar nações inteiras da fome. Não havia nenhum sinal externo, nenhum indicativo visível, nenhuma placa dizendo "sua virada está chegando". Havia apenas o silêncio daquela cisterna, o choro sufocado e a dor de se sentir traído por quem deveria te amar. Mas eu estava lá. Eu vi cada lágrima, eu ouvi cada suspiro, eu contei cada noite de sofrimento. E eu tinha um plano que era maior do que a maldade dos irmãos, maior do que a escravidão no Egito, maior do que a prisão injusta, maior do que tudo que o inimigo tinha planejado contra ele. Quando o momento certo chegou, aconteceu de um jeito que ninguém esperava. Faraó teve um sonho. E de repente, num piscar de olhos, José saiu da prisão para o palácio. Não houve aviso, não houve preparação. Foi o momento certo chegando. E quando o momento certo chega, nada no universo é capaz de segurá-lo. Eu te pergunto agora, você acha que José acordou naquele dia sabendo que seria o dia da sua virada? Você acha que ele abriu os olhos naquela manhã na prisão e pensou, hoje é o dia? Não. Ele não sabia, mas eu sabia. E o que eu decreto, o que eu determino, o que eu estabeleço nos céus, acontece, sem falha, sem atraso, no tempo exato. E hoje, esta noite, às 23 horas, é o momento que eu escolhi para você. Não porque você é perfeito, não porque você nunca errou, não porque você tem feito tudo certo, mas porque o tempo que eu estabeleci para a sua virada chegou. E quando eu digo chegou, não há força no céu, na terra, nem debaixo da terra que seja capaz de segurar o que eu preparei para você. Talvez você esteja pensando, mas eu já ouvi isso antes. Já me disseram que minha hora estava chegando. Já orei, já jejuei, já acreditei, e nada mudou. E eu entendo essa dor. Entendo a exaustão de continuar esperando quando os olhos físicos não enxergam nenhuma mudança. Mas deixa eu te dizer uma coisa que é absolutamente verdadeira. A semente que foi plantada no chão não desaparece. Ela está lá, trabalhando, crescendo, se fortalecendo debaixo da terra, onde nenhum olho humano consegue ver. E quando ela rompe a superfície, ninguém esperava. Mas o processo inteiro tinha estado acontecendo o tempo todo. Você está no momento do rompimento. A semente que foi plantada através das suas orações, das suas lágrimas, da sua fé, mesmo que fosse uma fé pequena como grão de mostarda, está prestes a romper a superfície. E quando ela romper, vai romper com tanta força, com tanto ímpeto, que vai surpreender até você mesmo. Hoje é o dia. Esta noite é a noite. O momento que você não estava esperando é justamente o momento que eu escolhi para te surpreender. Fique atento, fique em paz e continue ouvindo. Escreva nos comentários, eu recebo o meu momento de virada hoje. Meu amado filho, minha amada filha, você já acordou de madrugada e olhou para o relógio e estava marcando exatamente 4h44. Você já olhou para um preço em um mercado, para um número de telefone, para uma placa de carro, para o número de likes em uma publicação e era 444? Você já sentiu aquela sensação estranha, aquela centelha no peito, aquela voz quieta dentro de você dizendo, isso não é coincidência? Não era, nunca foi. Desde os tempos mais antigos, eu uso números para me comunicar com os meus filhos. Não porque eu precise de números para falar. Eu falo ao coração diretamente, eu falo através da natureza, eu falo através de outras pessoas, eu falo através dos sonhos. Mas eu também escolho, em certos momentos, usar padrões numéricos como sinais, como marcações no caminho, para dizer ao meu filho que ele está sendo visto, que ele está sendo guiado, que os anjos estão trabalhando ao seu redor.
O número 4, em toda a Escritura, está profundamente associado à criação, à completude, à estrutura que sustenta todas as coisas. Foram 4 os pontos cardeais que definem a extensão da terra. Foram 4 as criaturas viventes que Ezequiel viu na visão gloriosa ao redor do trono. O 4º dia da criação foi quando eu coloquei as luminárias no céu, o sol, a lua, as estrelas, para governar o tempo, para marcar as estações, para dividir o dia da noite. O 4 fala de governo, de autoridade, de estrutura celestial que organiza o que estava em caos. Quando o número 4 aparece triplicado, 444, a mensagem é ainda mais poderosa. É como se eu estivesse dizendo ao meu filho em tríplice confirmação: os anjos estão com você, a proteção está sobre você, a provisão está a caminho. O que estava em desordem na sua vida está sendo reorganizado nos bastidores do céu. Não é superstição, não é misticismo vazio. É comunicação divina, embalada dentro de um padrão que eu coloco no seu caminho exatamente quando você mais precisa de um sinal. E hoje, neste vídeo, com esse título, com esse número, 444, 000, eu não estou brincando com você. Estou te dizendo com toda a autoridade que tenho que o que está prestes a ser depositado na sua vida não é pequeno, não é raquítico, não é uma migalha de bênção que mal dá para notar. É uma quantidade que vai transbordar, que vai impressionar, que vai fazer as pessoas ao seu redor pararem e perguntarem: o que aconteceu com você? O que mudou? Como foi que tudo virou assim tão rápido? E você vai sorrir e vai saber a resposta, porque você estava aqui, porque você ouviu, porque você não deixou a dúvida apagar a chama da sua fé, quando eu mais precisava que ela permanecesse acesa. Agora preciso que você entenda algo muito importante. O número 444 não é uma promessa de passividade. Não é um convite para você sentar, cruzar os braços e esperar que o dinheiro caia do céu enquanto você não faz nada. O sinal dos anjos é um sinal de que o campo está preparado, mas a colheita exige que você estenda a mão. Exige que você haja com fé, que você dê o passo que tem medo de dar, que você faça a ligação que está adiando, que você abra o negócio que eu coloquei no seu coração há meses, talvez anos, que você plante a semente que você estava com medo de plantar porque tinha medo de perder o pouco que tinha. Os anjos estão em movimento. O número 444 confirma isso. E hoje, às 23 horas, o decreto que foi feito nos céus em favor da sua vida vai se manifestar na terra de uma forma que você não consegue imaginar agora, mas que vai reconhecer imediatamente quando acontecer. Preste atenção ao que está chegando, porque às vezes a bênção vem embrulhada em algo que parece simples, uma mensagem no celular, uma conversa inesperada, uma ideia que surge do nada, uma oportunidade que bate na sua porta sem avisar. E se você não estiver com os olhos abertos, pode deixar passar o que eu mandei exatamente para você. Os anjos não tiram férias, eles não dormem, eles não descansam. E esta noite eles estão trabalhando em dobro, em favor do seu nome, da sua família, do seu futuro. Escreva nos comentários: eu vejo os sinais de Deus na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma fase no processo da sua bênção que ninguém gosta de falar. Uma fase que é necessária, que é poderosa, que é parte do plano, mas que dói, que confunde, que testa a fé de uma maneira que nenhuma outra fase consegue testar. Essa fase tem um nome: o silêncio. Você sabe do que eu estou falando. Você já viveu isso. Talvez esteja vivendo agora mesmo. É aquele período em que você ora e parece que o céu está fechado, em que você clama e parece que nenhuma voz responde, em que você lê a palavra e as letras parecem secas, sem vida, sem o fogo que um dia elas tiveram.
em que você vai à igreja, levanta a mão no louvor, mas por dentro está vazio, sorrindo por fora, morrendo por dentro, pedindo a eu que, por favor, diga alguma coisa, faça alguma coisa, mova alguma coisa. E parece que nada acontece. Mas preciso te dizer a verdade que esse silêncio esconde. O silêncio que você está vivendo não é ausência minha. É o som do que eu estou construindo, é o som das fundações sendo lançadas, é o som dos alicerces sendo aprofundados. Porque quando eu estou construindo algo grande, algo que vai durar, algo que vai resistir às tempestades, algo que vai permanecer de geração em geração, eu construo primeiro o que ninguém vê. Pensa em como uma casa é construída. O morador não vê o trabalho mais difícil, o trabalho mais demorado, o trabalho mais importante de todo o processo, a fundação. Aquela fase em que os operários estão cavando fundo, aprofundando, nivelando, enchendo de concreto o que está embaixo da terra. Ninguém tira foto da fundação para colocar no álbum de família. Ninguém convida os amigos para ver a fundação, mas é a fundação que vai determinar se a casa vai estar de pé daqui a 10, 20, 50 anos. É isso que eu estou fazendo no silêncio. Estou cavando mais fundo na sua vida. Estou aprofundando o alicerce do seu caráter, da sua fé, da sua resistência, da sua capacidade de administrar o que está prestes a vir. Porque quando eu te der o que estou prestes a te dar, eu preciso que você seja capaz de sustentar. Eu preciso que você não desperdice. Eu preciso que você seja um administrador fiel da abundância. Não alguém que recebe muito e perde tudo em pouco tempo porque as raízes eram rasas. O silêncio é um presente. Eu sei que parece o oposto disso. Eu sei que no silêncio a dúvida grita mais alto. Eu sei que no silêncio o inimigo aproveita para sussurrar no seu ouvido. Deus te esqueceu. Você não é especial. Suas orações não chegam a lugar nenhum. Desiste. Mas eu preciso que você saiba que cada vez que você escolhe continuar, cada vez que no meio do silêncio você abre a boca e diz, mas eu ainda confio em Deus, você está construindo algo no mundo espiritual que o inimigo não consegue destruir. A fé no silêncio tem um poder que a fé, em meio às bênçãos, não tem. É fácil confiar quando tudo está bem. É fácil louvar quando o dinheiro está na conta, quando a saúde está boa, quando os relacionamentos estão tranquilos. Mas confiar no silêncio, confiar quando não tem nada para ver, nada para sentir, nada para provar. Isso é a fé que move montanhas, isso é a fé que abre mares, isso é a fé que faz pedras rolarem e túmulos ficarem vazios. Jó ficou no silêncio. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Seus amigos chegaram e ficaram 7 dias em silêncio com ele. E depois começaram a apontar o dedo, a buscar a culpa, a explicar teologicamente por que ele estava sofrendo. Mas Jó continuou clamando. Continuou me procurando mesmo no desespero, mesmo na angústia, mesmo quando as palavras saíam misturadas com lágrimas e questionamentos. E no fim do silêncio, depois que eu falei do meio do redemoinho, depois que eu respondi, a restauração de Jó foi tão grande que ele recebeu o dobro de tudo que tinha perdido. O dobro, não o igual, o dobro. E é isso que eu tenho preparado para você. Não apenas a reposição do que você perdeu, o dobro, a versão ampliada, a versão que vai fazer você perceber que o silêncio era necessário, que a espera tinha um propósito, que cada lágrima foi contada e guardada, e que a resposta que está chegando é proporcional não ao quanto você sofreu, mas ao quanto eu te amo. O silêncio está acabando. As 23 horas de hoje marcam o fim de uma temporada e o início de outra. E quando essa nova temporada começar, você vai olhar para trás e entender tudo. Meu amado filho,
Minha amada filha, eu preciso que você me ouça com atenção agora, porque o que eu vou te dizer vai contra tudo que o inimigo tem colocado na sua cabeça ao longo dos anos. Vai contra a voz que te diz que você não merece. Vai contra o pensamento que te faz acreditar que o sofrimento é o seu destino, que a escassez é a sua herança, que a dificuldade é o preço que você tem que pagar por existir. Isso é mentira. E eu preciso que você saiba disso. Eu não te criei para sofrer. Eu não te formei no ventre da sua mãe, com todo o cuidado, com todo o amor, com toda a atenção, para que você passasse a vida inteira lutando contra a miséria, contra a falta, contra o desespero. Isso não faz parte do plano que eu tenho para você. O plano que tenho para você está escrito no livro de Jeremias. Planos de prosperidade, não de calamidade. Planos de futuro, planos de esperança. Esse não é um versículo que eu escrevi para uma nação específica, numa época específica e que não tem mais nada a ver com você hoje. Essa é a declaração da minha natureza. Eu sou o Deus que planeja o bem para os seus filhos, e você é meu filho, e você é minha filha. Agora me diga, você realmente tem vivido como alguém que acredita nisso? Ou você tem vivido como alguém que no fundo, lá no fundo, acredita que o sofrimento é sua parte, que a pobreza é o que coube para você, que os outros prosperam, que as outras famílias vivem bem, que os outros filhos de Deus recebem milagres, mas para você, de alguma forma, as coisas funcionam diferente. Esse pensamento é uma das maiores armadilhas que o inimigo usa, porque quando você acredita que não merece, você para de receber. Não porque eu fechei as comportas do céu, mas porque você fechou as portas do seu coração. A fé é como uma mão aberta que recebe o que é jogado. Quando você vive com as mãos fechadas, com o coração fechado, com a mente trancada pela descrença, o que eu jogo na direção da sua vida fica no ar, sem ter onde pousar. Eu preciso que você abra. Abra o coração, abra a mente, abra as mãos, abra os olhos da fé e comece a enxergar não o que está, mas o que está chegando. Não o que falta, mas o que está sendo preparado. Não a conta com saldo negativo, mas o cheque celestial que está sendo assinado com a minha assinatura e que nenhum banco do mundo tem poder de recusar. Você foi escolhido. Isso não é uma frase motivacional vazia. É um fato espiritual. Antes de você nascer, antes de você respirar o primeiro ar, antes do seu nome existir em qualquer registro humano, eu já te conhecia. Eu já tinha te escolhido. Eu já tinha determinado que você seria meu filho, que estaria sob minha cobertura, que teria acesso à herança que eu preparei. E parte dessa herança é a provisão, a abundância, o suficiente e mais que o suficiente. O pão de hoje e o pão de amanhã e o pão da próxima semana e o da próxima geração. Porque eu não penso só em você, eu penso nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, nas gerações que ainda vão surgir da sua linhagem. E quando eu abençoo alguém, eu abençoo em profundidade de geração. O sofrimento que você tem vivido não é punição minha. Preciso que você entenda isso com toda clareza. O sofrimento existe num mundo caído, num mundo onde o inimigo opera, num mundo onde as consequências das escolhas humanas afetam a todos. Mas eu sou maior do que o sofrimento. Eu sou maior do que as circunstâncias. Eu sou maior do que a dívida, maior do que o desemprego, maior do que a doença, maior do que o relacionamento destruído. E quando eu entro numa situação, eu não a melhoro um pouco, eu a transformo completamente. Esta noite é o começo da sua transformação. Não duvide, não recue, não deixe o inimigo te convencer de que você é a exceção, que todo mundo recebe, mas você não. Você não é exceção do meu amor. Você é alvo do meu amor. E esta noite, às 23 horas, o alvo vai ser atingido com precisão divina. Escreva nos comentários:
Eu fui escolhido para receber, não para sofrer. Meu querido filho, minha querida filha, se eu pudesse abrir os seus olhos espirituais agora mesmo, se eu pudesse rasgar o véu entre o visível e o invisível por apenas alguns segundos, o que você veria te faria cair de joelhos de gratidão. Você veria uma movimentação nos bastidores do céu que não tem paralelo com nada que você já viu na terra. Você veria anjos em missão. Você veria planos sendo executados. Você veria portas sendo preparadas para abrir. Você veria o seu nome escrito em cima de bênçãos que ainda não chegaram até você, mas que estão a caminho com a velocidade do vento. A maioria dos meus filhos sofre porque enxerga apenas o que está diante dos olhos físicos. E os olhos físicos mentem. Os olhos físicos enxergam a conta no vermelho e dizem, está tudo perdido. Os olhos físicos enxergam a carta do banco e dizem, não tem saída. Os olhos físicos enxergam o relacionamento destruído e dizem, nunca mais. Mas os olhos da fé, esses enxergam o que está sendo preparado. Esses enxergam o que ainda está nos bastidores, aguardando o momento do seu lançamento. Deixa eu te contar o que está acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Nos bastidores do céu, há conexões sendo preparadas. Há pessoas de carne e osso que vivem aqui na terra, que eu estou movendo em direção à sua vida. Pessoas que têm o que você precisa. Pessoas que têm a oportunidade que vai mudar o seu trajetória. Pessoas que têm a palavra de encorajamento que vai acender um fogo de volta no seu coração. E elas não sabem ainda que eu as estou movendo. Mas eu sei, e o meu espírito está guiando os passos delas em direção aos seus. Há recursos sendo redirecionados. Há dinheiro que estava preso em lugares errados sendo liberado para chegar até você. Há contratos sendo redigidos nos bastidores espirituais que logo vão se manifestar no mundo físico. Há projetos que você colocou numa gaveta por medo, por insegurança, por falta de recurso, que eu estou desengavetando. Estou soprando vida nova sobre eles. Estou revisando o projeto do seu sonho e dizendo, esse ainda tem futuro, esse ainda vai acontecer. Há restaurações acontecendo. Há relacionamentos que pareciam mortos sendo ressuscitados. Há casamentos que estavam à beira do abismo sendo segurados pela minha mão. Há filhos que se afastaram sendo trazidos de volta. Há famílias que se fragmentaram sendo reconstruídas, não da mesma forma de antes, mas de uma forma melhor. Uma forma mais madura, mais sólida, mais bonita. E há saúde sendo preparada para corpos que estão cansados. Há renovação de força para vidas que foram sugadas pelo esgotamento. Há alegria sendo guardada para coração que chorou por tempo demais. Há sorrisos genuínos sendo preparados para rostos que já esqueceram como sorrir sem forçar. Tudo isso está nos bastidores. Tudo isso está sendo movido em favor do seu nome. E a hora em que o pano vai abrir, a hora em que o que estava nos bastidores vai entrar em cena na sua vida, está chegando. Mas preciso te dizer algo que é urgente. O inimigo também sabe que a sua hora está chegando. E ele está trabalhando com tudo para te fazer desistir antes que o pano abra. Ele vai usar o cansaço, vai usar a dúvida, vai usar as pessoas ao seu redor que não acreditam em você. Vai usar as circunstâncias que continuam difíceis, mesmo depois que você orou. Vai usar o silêncio, vai usar a demora, vai usar tudo o que tiver disponível para te fazer soltar a corda 1 minuto antes do milagre aparecer. Não solte a corda. Estou te pedindo agora, com toda a autoridade e com todo o amor que tenho por você. Não solte a corda. O que está nos bastidores é real. O que está sendo preparado por mim é certo. E se você aguentar mais um pouco, se você der mais um passo de fé quando as pernas estiverem cansadas, você vai ver. Você vai ver com os seus próprios olhos físicos tudo que eu te descrevi agora acontecendo na sua vida real, concreta, tangível.
Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil, mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te fazer uma confissão amorosa. Eu já tentei te falar antes, mais de uma vez, em mais de uma forma. E você não percebeu, não porque é uma pessoa ruim, não porque é descuidada, mas porque o barulho do mundo às vezes é tão alto que a voz quieta que eu uso para falar parece um sussurro perdido no meio de uma tempestade. Mas hoje eu vou te mostrar os sinais que você recebeu e talvez não tenha reconhecido, porque entender o que já aconteceu vai te ajudar a reconhecer o que está prestes a acontecer. O primeiro sinal que eu mando é a inquietação, aquela sensação de que você não está onde deveria estar, de que a vida que você está vivendo não é toda a vida que foi pensada para você, de que há algo mais, de que há um chamado, um propósito, um destino que ainda não foi tocado. Essa inquietação não vem do inimigo, vem de mim. É a minha forma de dizer, ainda não chegou lá, continue, não se acomode. Você sentiu isso, talvez ainda esteja sentindo. E talvez tenha tentado abafar essa inquietação com trabalho excessivo, com distração, com televisão, com redes sociais, qualquer coisa para calar essa voz incômoda que diz há mais. Mas eu coloquei essa voz aí de propósito, não para te torturar, para te mover. O segundo sinal é a pessoa certa que apareceu na hora errada. Sabe quando alguém chega na sua vida e faz uma pergunta que te acende por dentro? Uma frase que te toca num lugar que você não sabia que estava adormecido. O encontro que parece casual, mas que deixa uma marca que não sai. Fui eu. Eu enviei aquela pessoa. Eu organizei aquele encontro. Eu pus aquela frase na boca daquele ser humano com um propósito específico. Te despertar, te mover, te mostrar que a direção que você estava tomando precisava ser revisada. O terceiro sinal é o sonho. Não todo sonho vem de mim, mas os que vêm, você sente. Tem uma qualidade diferente, uma nitidez que não desaparece com o café da manhã. Uma mensagem que fica ecoando durante o dia, às vezes durante a semana. Você sonhou com prosperidade e acordou com um fogo no coração. Você sonhou com um projeto e acordou querendo colocar no papel. Você sonhou com restauração e acordou chorando de um jeito diferente. Não o choro de desespero, mas o choro de reconhecimento. Esses eram mensagens minhas, e se você guardou esses sonhos, se eles ficaram na sua memória, é porque eu ainda quero que você haja sobre eles. O quarto sinal é a oportunidade que bateu na sua porta, e você não abriu por medo. A proposta de negócio que você recusou porque pareceu boa demais para ser verdade. A vaga de emprego para a qual você não se candidatou porque achou que não era qualificado o suficiente. O convite que você declinou porque sua autoestima estava no chão. Eu mandei essas oportunidades e algumas delas você deixou passar. Mas eu não desisto de você e por isso estou te mandando outra, maior, mais clara, em forma desta mensagem, desta noite, deste momento. O quinto sinal, e este é o mais poderoso de todos, é que você está aqui agora. Você abriu este vídeo. Você chegou até este capítulo. Não foi coincidência, não foi algoritmo, não foi sorte. Fui eu que te guiei até aqui porque a hora da sua virada chegou e eu precisava que você estivesse em posição de receber antes que ela acontecesse. Este vídeo é um sinal. Esta mensagem é um sinal. E o fato de que algo no seu coração está respondendo, concordando, reconhecendo o que está sendo dito,
Esse é o maior sinal de todos. Você está sendo ativado agora mesmo. Enquanto você ouve, algo está despertando dentro de você. Uma fé que estava dormindo está abrindo os olhos. Uma esperança que estava escondida está saindo da sua toca. Uma determinação que tinha sido engolida pela derrota está se levantando da poeira e dizendo: ainda não acabou. Isso sou eu, trabalhando em você, preparando você para o que está chegando às 23 horas de hoje. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais de Deus na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, quero que você grave esta frase no seu coração agora, que você repita em voz alta se puder, que você deixe ela pousar fundo no seu espírito como uma âncora que não pode ser removida. Esta é a última noite de escassez da sua vida. Não a última noite fácil. Não a última noite sem desafios. Não a última noite sem dificuldades, porque a vida no mundo tem suas tempestades. E isso não vai mudar. Mas a escassez, esse estado de privação que vai além das circunstâncias e que corrói a alma, que rouba o sono, que envergonha, que sufoca a esperança. Essa termina esta noite. Esse capítulo da sua história está sendo fechado enquanto você ouve esta mensagem. Lembra da viúva de Sarepta, uma mulher que não tinha nada, literalmente nada, uma última medida de farinha, um último restinho de azeite, e um filho que estava olhando para ela esperando que ela encontrasse uma solução, e ela não tinha solução nenhuma. Ela havia tomado a decisão em seu coração de que ia preparar a última refeição. Iam comer juntos e depois iam morrer, porque não havia mais nada. E foi exatamente nesse momento, no momento mais sombrio, no fundo do poço, quando a conta chegou a zero, que eu enviei o profeta Elias. E Elias não chegou com um saco de suprimentos, não chegou com um caminhão de doações. Chegou com uma instrução que parecia a coisa mais absurda do mundo para uma mulher que estava morrendo de fome. Primeiro faz um bolo para mim. Primeiro, antes de você, antes do seu filho. Para mim. Isso é fé. Isso é a última gota de confiança sendo vertida quando não há mais nada para dar. E ela obedeceu. E o que aconteceu? A farinha não acabou. O azeite não secou. Por dias, por semanas, a medida sempre estava lá, sempre suficiente, sempre pronto para o próximo pão. Você está naquele momento de primeira faz um bolo para mim. E o bolo que eu estou pedindo de você não é dinheiro que você não tem. Não é um dízimo que vai te deixar ainda mais apertado. Não. O bolo que eu estou pedindo é a sua fé, a sua confiança, a sua decisão de acreditar mesmo quando não tem evidência visível, a sua escolha de dizer eu confio em Deus, mesmo quando a conta está no zero, mesmo quando o prazo venceu, mesmo quando a situação parece terminal. Essa é a oferta que abre os céus. Essa é a obediência que ativa o milagre. Essa é a fé que movimenta o que estava parado nos bastidores e traz para dentro da sua vida real. E esta noite específica, é a noite em que o jarro de farinha não vai mais acabar na sua casa. É a noite em que a escassez vai ser substituída por uma abundância que vai te surpreender. É a noite em que você vai passar de suplicante a provedor, de devedor a credor, de quem pede emprestado a quem tem para oferecer. Essa virada não vai acontecer porque você fez tudo certo. Vai acontecer porque eu sou fiel. Vai acontecer porque o meu amor por você não depende da sua perfeição. Vai acontecer porque o tempo que eu estabeleci chegou, e quando o tempo chega, a bênção não pede licença. Ela aparece. Mas tem algo que eu preciso que você faça agora mesmo, neste exato momento. Pare de se identificar com a escassez. Pare de se apresentar como o que está passando por dificuldade. Pare de usar sua situação financeira como a principal definição de quem você é. Você não é a sua conta bancária. Você não é a sua dívida. Você não é o saldo que aparece no extrato. Você é filho do Rei do Universo.
Você é herdeiro de promessas que têm mais valor do que todos os bancos do mundo juntos podem conter. Comece a falar como alguém que já recebeu. Comece a agir como alguém que já foi prosperado. Comece a planejar como alguém que sabe que o recurso vai estar lá. Porque quando você age na fé, você cria um espaço para que o milagre aconteça. A fé sem obras é morta, mas a fé com ação, mesmo que a ação pareça pequena, é o gatilho que eu estou esperando para liberar o que está guardado. Esta é a última noite. Acredite, receba e prepare-se para amanhã que está chegando. Escreva nos comentários: esta é a última noite de escassez da minha vida. Meu amado filho, minha amada filha. Nos céus existem registros que os olhos humanos nunca viram. Registros que guardam mais do que simplesmente os seus atos. Mais do que uma lista de certo e errado. Há registros que guardam os seus sonhos, as suas orações, os seus choros que nenhum ser humano viu. As madrugadas em que você se dobrou diante de mim e me disse com a voz embargada que não aguentava mais, mas que mesmo assim continuava confiando. Esses momentos estão registrados, cada um deles. E há um livro específico, um livro que eu chamo de Livro da Provisão, onde estão escritos os nomes daqueles que foram designados para receber o que foi preparado nesta temporada. Não é um livro que você conquista com mérito, não é um livro que você entra com base na sua performance espiritual. É um livro de graça, um livro de misericórdia, um livro que foi escrito antes de você nascer, com o seu nome, com a sua história, com o momento exato em que a sua virada aconteceria. E o seu nome está nesse livro, está lá, com todas as letras, com a data de hoje, com o horário, 23 horas. Eu preciso que você deixe essa verdade pousar fundo. Não escorregue por cima dela como se fosse mais uma frase bonita de vídeo motivacional. Pare, respira e recebe. O seu nome está no livro da provisão. A sua bênção tem nome, tem data, tem hora e é hoje. Pense em como foi com Abraão. Ele tinha 75 anos quando saiu de Harã. Deixou para trás tudo o que conhecia, família, amigos, terra, segurança, para ir para uma terra que eu ainda não tinha nem mostrado o caminho. Era uma loucura do ponto de vista humano, era suicídio financeiro, social, familiar. Qualquer conselheiro de carreira do mundo moderno teria dito para ele ficar onde estava. Mas Abraão foi porque confiou na minha voz. E porque foi, porque obedeceu, porque colocou os pés no caminho, mesmo sem saber para onde ia. O seu nome foi escrito em um nível de provisão e de bênção que transcendeu não só a sua geração, mas todas as gerações que vieram depois dele. Até hoje, milhares de anos depois, nos beneficiamos das consequências da fé de Abraão. Você não precisa ir a lugar nenhum para ter seu nome no livro da provisão. Você não precisa cruzar desertos físicos, mas talvez você precise cruzar o deserto do medo, o deserto da dúvida, o deserto do orgulho que não deixa você pedir ajuda quando precisa, o deserto da amargura que faz você segurar a fé com as mãos sujas de ressentimento. Cruza esse deserto. Vai fundo. E quando você chegar do outro lado, vai encontrar um campo de abundância que foi preparado especificamente para você. Um campo com o seu nome na porteira. Um campo que ninguém pode entrar no seu lugar, porque ele foi feito com as medidas exatas da sua vida, do seu chamado, do seu propósito. Seu nome está lá. A provisão está lá. O caminho que leva até ela é a fé. E você está andando nesse caminho agora mesmo. Não olhe para os lados. Não compare o seu campo com o do vizinho. Não olhe para a vida dos outros nas redes sociais e se pergunte por que eles parecem ter o que você ainda não tem. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu livro. E o seu livro está sendo aberto agora. A página do hoje está sendo virada. E o que está escrito nessa página, o que foi determinado para a sua vida neste momento, é tão grande, tão bom, tão transbordante,
que vai fazer você esquecer toda a dor da espera. Eu não esqueço os meus filhos. Nunca esqueci, nunca vou esquecer. Você é conhecido por mim, você é amado por mim, você é visto por mim. E o que foi escrito para você será cumprido. Esta noite, escreva nos comentários: meu nome está no livro da provisão de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, quero que você pare tudo o que está fazendo agora mesmo e me dê a sua atenção mais completa, mais inteira, mais profunda, porque o que eu vou te revelar neste capítulo não é apenas uma mensagem de encorajamento. Não é apenas uma palavra bonita para te fazer sentir bem por alguns minutos antes de você fechar a tela e voltar para a mesma vida de antes. O que eu vou te revelar agora é um decreto. É uma declaração feita com a mesma autoridade com a qual eu disse: haja luz, e houve luz. É uma verdade que, se você deixar entrar de verdade, vai mudar a sua realidade de uma forma que você ainda não consegue medir. Existe algo que os meus filhos raramente entendem sobre o tempo. O tempo humano é linear. Você acorda, o dia começa, as horas passam uma depois da outra, o sol se põe, a noite chega, você dorme. Repetição, linearidade. Um segundo depois do outro, sem exceção, sem surpresa. Mas o tempo divino funciona de uma forma completamente diferente. No tempo divino, há momentos que carregam dentro deles uma carga de eternidade. Momentos que não são apenas a passagem de um segundo para o próximo, mas que são portais. Pontos de convergência entre o que estava sendo preparado nos bastidores do céu e o que precisa se manifestar na terra. Os hebreus tinham uma palavra para isso: Kairos. Diferente de Cronos, que é o tempo que passa, o tempo que você mede no relógio, o tempo que escoa igual para todo mundo, o Kairos é o tempo certo, o momento oportuno, o instante exato em que as condições do céu e as condições da terra se alinham de uma forma que nunca mais vai se repetir da mesma forma. E quando o Kairos chega, o que acontece naquele momento específico tem um peso e uma consequência que vão muito além daquele instante. As 23 horas de hoje são um Kairos, não para todo mundo da mesma forma, mas para você que chegou até este vídeo, que ouviu esta mensagem, que deixou estas palavras pousar no seu coração. Esta noite, este horário, representa um ponto de virada que foi marcado no calendário celestial muito antes de você nascer. Eu já sabia que você estaria aqui. Eu já sabia que você chegaria cansado, talvez desesperançado, talvez com uma fé pequena que mal consegue se sustentar. E mesmo assim, eu marquei esta noite para você, porque a grandeza do que eu preparei não depende do tamanho da sua fé, depende do tamanho do meu amor. E o meu amor não tem medida. Deixa eu te levar agora para uma noite específica da história. Uma noite que mudou o mundo para sempre, uma noite que ficou gravada na eternidade. Uma noite que começou igual a todas as outras, mas terminou de uma forma que nenhum ser humano poderia ter previsto. Estou falando da noite do Êxodo. O povo de Israel estava no Egito há mais de 400 anos. 400 anos de escravidão. 400 anos de correntes, de açoites, de trabalho forçado, de filhos sendo arrancados das mãos das mães. 400 anos de orações que pareciam subir e não voltar com resposta. 400 anos de uma geração ensinando a próxima a dobrar a cabeça, a abaixar os olhos, a aceitar que aquilo era a vida que tinha sido reservada para eles. E então veio a última noite. Uma noite que parecia igual a todas as outras. O faraó ainda estava no trono. Os guardas egípcios ainda faziam suas rondas. As correntes ainda estavam nos pulsos. Humanamente falando, nada indicava que aquela noite seria diferente. Mas eu havia decretado. Eu havia dito a Moisés: esta noite à meia-noite. E quando eu digo 1 hora, o universo inteiro para e obedece. À meia-noite, o primeiro grito rasgou o silêncio do Egito.
E em questão de horas, o faraó que havia resistido a 9 pragas, que havia endurecido o coração repetidamente, que havia dito não à liberdade do meu povo com uma obstinação quase incompreensível. Esse mesmo faraó chamou Moisés no meio da noite e disse: saiam, todos vocês, agora. 400 anos de escravidão foram encerrados em uma única noite. Não em uma guerra longa, não em um processo gradual de negociação, em uma noite de decreto divino. E o meu povo não saiu de mãos vazias. Isso é o que poucos percebem quando leem essa história. Eles saíram carregando as riquezas do Egito. A nação que os havia escravizado por 400 anos encheu as suas mãos de ouro, de prata, de roupas, de provisões, porque eu movi o coração dos egípcios a favor do meu povo. Eles saíram ricos, saíram livres, saíram marchando, não fugindo, com a cabeça erguida, não curvada. É isso que vai acontecer na sua vida a partir desta noite. Não apenas a libertação das correntes que te prendem, não apenas a saída da situação que te sufoca, mas a saída com as riquezas do Egito na mão. A saída com o que te foi tirado sendo devolvido com abundância. A saída que não te deixa no mesmo ponto de antes, te lança para um patamar completamente diferente. Agora preciso que você entenda algo sobre o que acontece quando o relógio marca um horário de Kairos. Não é uma explosão de fogos no céu, não é um clarão de luz visível a olho nu. O que acontece é sutil por fora, mas devastador por dentro, devastador no bom sentido, no sentido de que destrói o que estava ereto e que precisava ser derrubado. O que cai às 23 horas de hoje é o muro da impossibilidade, o muro que estava entre você e a sua promessa, o muro que o inimigo foi construindo tijolo por tijolo ao longo de anos, usando cada decepção, cada fracasso, cada promessa quebrada por pessoas humanas, cada vez que a vida não saiu como você planejou. Esse muro cai. E quando um muro cai, o território do outro lado se torna acessível. Tem uma história que eu preciso que você lembre agora. Quando Josué chegou diante de Jericó, a cidade estava completamente fechada. Portas trancadas, muros grossos, guardas postados. Humanamente falando, era intransponível. E qual foi a instrução que eu dei? Não construa máquinas de guerra, não contrate mercenários mais fortes, não encontre o ponto fraco na estrutura e ataque. A instrução foi: marche, marche em silêncio, marche em fé, marche de forma que pareça ridícula para os que estão olhando de fora. E no 7º dia, no 7º círculo, com um grito, os muros vão cair. Você tem marchado. Você não sabia que estava marchando, mas estava. Cada dia que você acordou e decidiu continuar, foi uma volta em torno do muro. Cada oração que você fez no cansaço foi uma volta. Cada lágrima que você derramou, mas não desistiu, foi uma volta. Cada vez que você falou Deus ainda vai agir, quando tudo ao redor dizia o contrário, foi uma volta. E esta noite, esta volta específica, esta noite específica, é a última. É o 7º círculo. É o momento do grito. E quando os muros caem, não cai só um pedaço. Caem completamente, caem de uma vez. Caem de um jeito que você não precisa se perguntar se ainda vai haver resistência do outro lado. Quando eu desmancho um obstáculo, eu desmancho completamente. Quando eu abro uma porta, ela abre de par em par. Quando eu quebro uma corrente, quebro cada elo, cada fragmento, cada resquício de prisão que estava na sua vida. Às 23 horas de hoje, o muro que estava entre você e a sua bênção vai cair. O que vai aparecer do outro lado, você ainda não sabe. Mas eu sei, e o que eu preparei do outro lado desse muro vai fazer você entender por que a espera foi necessária, por que o processo foi tão longo, por que o caminho teve tantas voltas, porque o que está do outro lado é proporcional à dificuldade que você enfrentou para chegar lá. E a dificuldade foi grande, então o que está do outro lado é imenso. Quero que você faça algo agora, antes de continuar. Para um segundo, coloca a mão no seu coração e sente.
Sente o batimento, sente a vida que pulsa ali dentro. Cada batimento do seu coração é um decreto meu dizendo: você ainda está aqui. Eu ainda estou contigo. A história ainda não acabou. Enquanto esse coração bater, há esperança. Enquanto esse coração bater, há possibilidade. Enquanto esse coração bater, o melhor que eu tenho reservado para você ainda pode chegar. Às 23 horas de hoje, esse coração vai bater de uma forma diferente. Você vai sentir. Pode ser um arrepio, pode ser uma paz que não tem explicação, pode ser um choro que vem de um lugar que você não sabia que existia dentro de você. Pode ser uma sensação de alívio tão profunda que vai parecer que um peso imenso foi tirado das suas costas. Seja qual for a forma que a manifestação tome, receba. Não analise, não questione, não tente entender com a cabeça o que só pode ser compreendido com o espírito. Apenas receba e depois viva o dia seguinte de olhos abertos. Preste atenção em tudo, no telefonema que vai receber, na mensagem que vai chegar, na conversa que vai acontecer, na ideia que vai surgir, na porta que vai bater. Nas 24 horas depois das 23 horas de hoje, o movimento vai começar a aparecer. Devagar no início, talvez, mas com uma aceleração que vai te deixar sem fôlego. Estou trabalhando, estou movendo, estou decretando. Esta noite, às 23 horas, o céu se abre sobre a sua vida. E o que vem de um céu aberto não é gotinha, é dilúvio de bênção. Escreva nos comentários: às 23 de hoje eu recebo o meu milagre. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final desta mensagem. E quero que você entenda que este não é apenas o último capítulo de um vídeo. Este é o momento em que tudo o que foi dito antes encontra o seu ponto mais alto, mais profundo, mais poderoso. É o momento em que a mensagem para de ser apenas palavras ouvidas com os ouvidos e se torna uma verdade instalada no centro do seu ser. Uma verdade que vai permanecer com você muito depois que a tela se apagar, muito depois que o dia acabar, muito depois que as semanas e os meses passarem. A promessa. Preciso que você entenda o que é uma promessa feita por mim. Não é como uma promessa feita por um ser humano. O ser humano promete com a melhor das intenções, mas tem limitações. Promete e depois as circunstâncias mudam. Promete e depois descobre que não tem o poder de cumprir o que prometeu. Promete e o coração falha. A memória falha, a força falha. Não estou criticando os seres humanos. Estou apenas descrevendo a realidade da natureza humana, limitada, sujeita a erros, sujeita ao tempo e às circunstâncias. Mas quando eu faço uma promessa, a natureza da promessa é completamente diferente. Porque eu não tenho limitações, não tenho falhas de memória, não tenho mudanças de intenção, não tenho escassez de recurso que me impeça de cumprir o que prometi. Quando eu falo, o universo inteiro se move para que o que eu disse se cumpra. Quando eu decreto, não há poder no céu, na terra, nem nos lugares mais profundos da existência que seja capaz de impedir o cumprimento. A minha palavra é lei, é estrutura, é fundamento, é a realidade mais sólida que existe, mais sólida do que a pedra, mais permanente do que as montanhas, mais resistente do que o aço. O profeta Isaías registrou algo que eu disse e que precisa ecoar dentro de você agora. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam sem antes regar a terra, sem antes fazer germinar e produzir fruto, assim a minha palavra não volta para mim vazia. Ela vai e cumpre o que eu quero. Ela prospera naquilo para o qual a enviei. Não é possibilidade, não é probabilidade, é certeza absoluta. A palavra que eu falei sobre a sua vida vai cumprir tudo o que foi destinado a cumprir, sem exceção, sem falha, no tempo certo. E o tempo certo é agora.
Mas antes de te falar sobre o que a promessa garante para o seu futuro, preciso te falar sobre o que ela diz sobre o seu passado, porque o inimigo tem usado o seu passado como arma contra você, tem usado as suas falhas, tem usado as suas escolhas erradas, tem usado os momentos em que você desistiu, em que você duvidou, em que você foi na direção errada, tem sussurrado no seu ouvido, em voz baixa, mas insistente: você não merece a promessa. Você abriu mão do direito à promessa. Você pecou demais, falhou demais, recuou demais. A janela de oportunidade fechou para você. Isso é mentira e precisa ser desmontada com precisão. A promessa que eu faço não está baseada na sua perfeição. Nunca esteve. Se estivesse baseada na perfeição humana, nenhum ser humano jamais teria recebido uma promessa minha, porque nenhum ser humano é perfeito. Davi, o homem segundo o meu coração, aquele que eu mesmo escolhi para ser rei sobre Israel, cometeu adultério. Ordenou a morte de um homem inocente. Falhou como pai de uma forma devastadora, com consequências que marcaram a sua família por gerações. E mesmo assim, a promessa sobre Davi se cumpriu. O reino foi estabelecido. A linhagem continuou. O propósito foi cumprido. Pedro negou o meu nome 3 vezes na mesma noite. 3 vezes diante de pessoas comuns, sem nenhuma ameaça séria de morte imediata. Ele disse: não conheço esse homem. Negou, abandonou, fugiu. E mesmo assim, 50 dias depois de ressuscitar, eu usei exatamente Pedro para pregar no Pentecostes e trazer 3.000 pessoas para o reino em um único dia. A falha de Pedro não cancelou a promessa sobre Pedro. Moisés matou um egípcio e fugiu para o deserto, passando 40 anos escondido. E foi esse mesmo Moisés que eu chamei da sarça ardente para liderar a maior libertação da história humana. A fuga de Moisés não cancelou o chamado de Moisés. E você, com tudo o que você carrega, com todo o peso do passado, com todas as vezes que você falhou, que você duvidou, que você foi na direção errada, você não está fora da promessa. Você nunca esteve fora da promessa. O que você está é dentro do amor que não muda, dentro da graça que não se esgota, dentro do plano que foi traçado com o seu nome antes mesmo que você existisse. A promessa que eu faço sobre a sua vida financeira é específica, não é vaga, não é uma declaração genérica de que as coisas vão melhorar. É um decreto de provisão abundante, de suficiência, de excedente, de recurso que não só supre a sua necessidade, mas que transborda para que você possa suprir a necessidade de outros também. Porque esse é o design da bênção. Ela não para em você, ela flui através de você. Você é um canal, não um reservatório. E quando eu te abençoo com abundância, o propósito não é apenas que você viva bem, é que você se torne um instrumento de transformação na vida das pessoas ao seu redor. Pensa nisso. Quando Abraão foi abençoado, foi dito que nele seriam benditas todas as famílias da terra. A bênção de uma pessoa, quando flui do meu coração para a vida dela, tem um alcance que vai muito além daquela pessoa. Tem um alcance intergeracional, tem um alcance comunitário, tem um alcance que toca estranhos, que beneficia pessoas que você nem conhece ainda, que cria ondas de bem que continuam se espalhando muito depois que você já não está mais por aqui. Você está prestes a se tornar esse tipo de pessoa. O tipo que recebe e distribui, o tipo que é abençoado e abençoa. O tipo que testemunha a provisão de Deus na própria vida e não consegue ficar quieto. Precisa contar para todo mundo ao redor. E esse testemunho, a sua história de como você estava no fundo do poço e eu apareci, vai tocar mais corações do que você consegue imaginar agora. Vai plantar fé em pessoas que já desistiram. Vai reacender esperança em vidas que estão apagadas.
Vai ser a prova viva de que eu sou real, de que eu ouço, de que eu respondo, de que eu apareço. Mas tem uma condição que preciso colocar diante de você agora. Não uma condição para que você mereça a promessa. A promessa já é sua por graça. Mas uma condição para que você possa sustentá-la quando ela chegar. A condição tem um nome: mordomia. Ser um bom administrador do que eu te confio. Quando o filho pródigo recebeu a herança do pai e saiu gastando tudo de forma irresponsável, a herança acabou. Não porque o pai era avarento, não porque a herança era pequena, mas porque o filho ainda não havia desenvolvido a sabedoria necessária para administrar o que havia recebido. E eu não quero isso para você. Eu não quero te dar abundância para que você a desperdice e termine na situação de antes. Ou pior, eu quero te dar abundância para que ela permaneça, que ela cresça, que ela se multiplique, que ela passe para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Por isso, o processo que você viveu, o processo que pareceu longo demais, difícil demais, desnecessariamente duro, tinha um propósito. Ele estava te ensinando a ser fiel no pouco, estava te ensinando a valorizar o recurso, estava te ensinando a depender de mim e não da abundância. Estava construindo em você um caráter que é capaz de ter muito sem perder a essência, sem perder a humildade, sem perder a conexão comigo, que foi a âncora da sua vida nos tempos difíceis. Quem aprende a depender de mim na escassez, vai depender de mim na abundância. E quem depende de mim na abundância, não perde o que recebeu. Porque eu estou guiando cada passo, cada decisão, cada investimento, cada relacionamento, cada porta que entra e cada porta que passa por cima. Agora preciso falar sobre a sua família, porque a promessa que está chegando não é só para você, é para a sua casa. É para o seu cônjuge, que talvez esteja esgotado de segurar as pontas enquanto as coisas não mudavam. É para os seus filhos, que talvez tenham crescido vendo os pais preocupados, estressados, com o peso das dívidas visível nos rostos. É para os seus pais, se ainda estiverem aqui, que talvez precisem de cuidado e que você vai ter condições de oferecer. É para os seus irmãos, para os seus amigos, para as pessoas que eu vai colocar no seu caminho que precisam do que você tem para oferecer. A bênção que está chegando vai mudar a atmosfera da sua casa, vai mudar as conversas na mesa do jantar, vai mudar o sono que antes não vinha por causa da ansiedade, vai mudar o rosto que você coloca no espelho toda manhã, de um rosto tenso, cansado, preocupado, para um rosto de paz, de descanso, de alguém que sabe que é cuidado, que é provido, que é amado pelo Criador do Universo. A paz que a provisão traz é real, é concreta, é a diferença entre viver em modo de sobrevivência e viver em modo de florescimento. E eu criei você para florescer, não para sobreviver. Florescer de todas as formas, financeira, emocional, relacional, espiritual. Um florescimento que é visível, que é tangível, que as pessoas ao seu redor vão notar e perguntar: o que aconteceu com você? E quando perguntarem, você vai saber a resposta. Você vai dizer: Deus fez. 2 palavras, mas com um peso de testemunho tão grande que vai abalar o coração de quem ouvir. Esta promessa não pode ser revogada. Repita isso em voz alta agora, se puder. A promessa de Deus sobre a minha vida não pode ser revogada. Não pelo inimigo, não pelas suas circunstâncias, não pela economia do país, não pelas pessoas que duvidaram de você ou que falaram mal de você, não pelos seus próprios momentos de fraqueza e de dúvida. A promessa está de pé, está ativa, está em movimento e está chegando até você com a velocidade e a certeza de um decreto eterno. Levanta a cabeça, endireita os ombros, abre os olhos da fé. O que está vindo é maior do que o que você perdeu, é maior do que o que você esperava, é maior do que você pediu.
porque eu sou capaz de fazer muito além do que você pede ou imagina. Esta noite, a promessa se sela na sua vida. Esta noite, o decreto se cumpre. Esta noite você vai dormir diferente, não com o peso de antes, mas com a paz de quem sabe que o Pai está no controle. De quem sabe que o céu está aberto sobre a sua casa. De quem sabe que amanhã vai ser o primeiro dia de uma nova temporada. Receba, com fé, com gratidão e com a certeza inabalável de que eu nunca falhei com nenhum dos meus filhos. E não vou começar agora. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, você chegou até aqui e eu preciso que você entenda o peso e o significado disso. Em um mundo cheio de distração, cheio de barulho, cheio de conteúdo que compete pela sua atenção a cada segundo, você ficou. Você ouviu. Você deixou cada palavra desta mensagem chegar até você. E isso não é pequeno. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de abertura. Isso é um sim silencioso que você deu para o que eu estava tentando te dizer há mais tempo do que você imagina. Pensa em tudo que foi dito neste vídeo. Começamos falando sobre os momentos que você não estava esperando. E como as maiores viradas da sua vida sempre chegam no momento em que você menos espera, da forma que você menos antecipa, pela porta que você nem sabia que existia. Falamos sobre o número 444 e o que ele representa. Anjos em movimento, decreto divino em execução, uma confirmação de que o que está sendo preparado para você é real e está chegando. Falamos sobre o silêncio, aquela fase dolorosa que parece a ausência de Deus, mas que na verdade é a fase mais ativa de todas, a fase em que as fundações estão sendo lançadas nas profundezas onde nenhum olho humano pode ver. Falamos sobre a sua escolha, sobre o fato de que você foi escolhido para receber, não para continuar sofrendo, que o sofrimento não é o seu destino, que a escassez não é a sua herança, que a dificuldade não é o seu endereço permanente, que eu te criei para florescer, para prosperar, para ser um canal de bênção que transborda para tudo e para todos ao seu redor. Falamos sobre os bastidores do céu, sobre as conexões que estão sendo preparadas, os recursos que estão sendo redirecionados, as portas que estão sendo preparadas para abrir, as pessoas que estão sendo movidas em direção à sua vida sem saber que eu estou guiando os passos delas. Falamos sobre os sinais que você recebeu e talvez não tenha reconhecido. E como o maior de todos os sinais é justamente o fato de que você está aqui hoje, ouvindo esta mensagem, com o coração respondendo a cada palavra. Falamos sobre a última noite de escassez e sobre a viúva de Sarepta que obedeceu quando não havia mais razão humana para obedecer e que, por isso, viveu uma provisão sobrenatural que durou muito além do que a lógica permitiria. Falamos sobre o seu nome que está escrito no livro da provisão, um livro celestial onde o seu destino está registrado com a minha própria mão, onde a data de hoje está marcada, onde a bênção que está chegando tem o seu nome, o seu endereço, a sua medida exata. Falamos sobre o Kairos das 23 horas, sobre como esse horário representa um ponto de convergência entre o que foi preparado nos bastidores do céu e o que precisa se manifestar na sua vida terrena. Sobre como os muros de Jericó caíram em um único momento de decreto. Sobre como o êxodo aconteceu em uma única noite depois de 400 anos de escravidão.
sobre como o tempo de Deus, quando chega, não pergunta permissão para ninguém. E finalizamos com a promessa irrevogável, com a verdade mais sólida que existe no universo. A minha palavra não volta vazia. O que eu prometo, eu cumpro. Não porque seja obrigado por nenhuma lei externa, mas porque sou fiel por natureza, porque a minha natureza é amor. E o amor que tem poder não abandona o que ama. Tudo isso foi tecido nesta mensagem com um propósito específico: equipar você. Não apenas emocionar você por alguns minutos para depois te deixar na mesma situação de antes, mas equipar você com a verdade de quem você é, de quem eu sou e do que está sendo preparado para você, para que quando os próximos dias chegarem, quando as portas começarem a abrir, quando as circunstâncias começarem a mudar, você não fique confuso. Você reconheça, você saiba o que está acontecendo, você saiba de onde vem, você saiba quem enviou. Agora preciso te fazer um pedido pessoal, um pedido de pai para filho, de criador para criatura, de amor para amado. Não deixe esta mensagem morrer em você. Não a trate como mais um vídeo bonito que assistiu num dia de angústia e que vai ficar arquivado na memória como aquele vídeo que me fez chorar uma vez. Deixa ela viver. Deixa ela trabalhar dentro de você. Reveja quando a dúvida voltar. E ela vai voltar, porque o inimigo não para. Reveja quando o cansaço apertar e a fé começar a esmorecer. Reveja quando as circunstâncias ainda não tiverem mudado do jeito que você espera e a impaciência começar a falar mais alto. E enquanto espera, enquanto o que foi prometido ainda está a caminho, viva como alguém que já recebeu. Isso não é fingimento, isso é fé. Fé não é acreditar em algo que você vê. Fé é agir como se o que você não vê já fosse realidade. Porque você confia mais na minha palavra do que nas suas circunstâncias. Levanta de manhã e diz: obrigado, Pai, pela provisão que está chegando. Faz seus planos com a confiança de quem sabe que o recurso vai estar lá. Trata as pessoas ao seu redor com generosidade, mesmo quando o bolso está apertado, porque a semente de generosidade que você planta na escassez produz colheita de abundância. Age com diligência no trabalho, no negócio, nos projetos que eu coloquei no seu coração. Não de forma ansiosa, mas de forma fiel, com a paz de quem sabe que o resultado final está nas mãos de quem nunca falhou. E cuida da sua família, cuida do seu casamento se for casado. Cuida dos seus filhos com presença, não apenas com provisão material. Cuida das relações que importam. Porque a bênção mais rica que eu posso te dar não é dinheiro, é amor, é conexão, é pertencimento, é o privilégio de ser amado e de amar. E quando essas coisas estão no lugar, tudo o mais que vier por cima é multiplicação de alegria. Quero que você vá dormir esta noite diferente, não com o estômago apertado pela ansiedade das contas, não com o coração pesado pela incerteza do amanhã, mas com uma paz que não tem explicação humana, porque ela vem de uma fonte que está além da compreensão humana. A paz que eu dou não é como a paz que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece depende das circunstâncias estarem bem. A paz que eu dou existe apesar das circunstâncias, existe dentro da tempestade, existe no meio do caos, existe quando as contas ainda não estão pagas, quando a situação ainda não virou, quando os olhos físicos ainda não enxergam a saída. É essa paz que eu te dou hoje. É essa paz que vai guardar o seu coração e a sua mente. É essa paz que vai te permitir dormir quando antes você ficava acordado. É essa paz que vai aparecer no seu rosto e fazer as pessoas ao seu redor perguntarem: o que você tem? Como você consegue ter essa paz no meio de tudo isso? E você vai saber a resposta. Você vai saber de onde ela vem. Você vai saber o nome do Pai que te deu.
Esta noite, às 23 horas, o decreto se cumpre. Esta noite, o que foi preparado começa a ser entregue. Esta noite, a sua história entra em uma nova página. Uma página que será escrita com as cores da provisão, da restauração, da alegria recuperada, da esperança renovada, do amor que nunca desistiu de você. Eu te amo. Com um amor que é anterior ao seu nascimento e que vai continuar depois que os céus e a terra passarem. Com um amor que conhece cada cicatriz, cada falha, cada segredo, cada vergonha. E que te ama da mesma forma. Com um amor que não te ama, apesar de quem você é, mas que te ama completamente, inteiramente, incondicionalmente, exatamente como você é, exatamente onde você está, exatamente neste momento. Você é meu filho, você é minha filha, e o que eu tenho é seu. Esta noite, tudo muda. Acredite, receba e veja a glória do Deus que nunca falhou. Chamadas finais para a ação. Se esta mensagem chegou ao seu coração, se algo dentro de você reconheceu a verdade do que foi dito aqui hoje, eu quero que você faça 4 coisas agora. 4 atitudes simples que fazem uma diferença enorme. Deixa o seu like agora. Esse like é mais do que um clique. É a sua declaração pública de que você acredita, de que você recebe, de que você está do lado de quem confia em Deus, mesmo quando as circunstâncias não cooperam. E é também a sua forma de ajudar o algoritmo a levar esta mensagem para outras pessoas que estão exatamente onde você estava antes de começar a assistir. Há alguém lá fora, agora mesmo, desesperado, achando que não tem saída. E esta mensagem pode ser o que vai mudar tudo para essa pessoa. O seu like ajuda ela a chegar lá. Compartilha este vídeo no seu grupo de família do WhatsApp. Agora, antes de fechar a tela. Você tem alguém na sua família que está sofrendo? Um irmão com dívidas? Uma mãe desesperada? Um filho perdido? Um primo que desistiu de sonhar? Um amigo que está no fundo do poço? Esta mensagem foi feita para eles também. E às vezes, a maior bênção que você pode ser na vida de alguém é simplesmente encaminhar algo que vai tocar o coração da pessoa no momento certo. Não sabe quem precisa? Manda para todos. Deixa que eu cuido de fazer chegar na pessoa certa. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esta foi apenas uma das mensagens que eu tenho para você. Há muito mais vindo. Mensagens que vão continuar construindo a sua fé, renovando a sua esperança, equipando você para cada nova fase que está chegando. E eu não quero que você perca nenhuma. Cada vídeo neste canal é uma carta escrita com amor, com propósito, com a intenção de chegar ao seu coração no momento em que você mais precisa. Não perde nenhuma. Assiste o próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. Ele não está ali por acaso. Foi colocado ali especificamente para você. É a continuação do que foi iniciado aqui. É mais uma camada de revelação, mais uma dose de fé, mais um encontro comigo através das palavras que foram preparadas com o seu coração em mente. Vai, clica, continua. Porque a jornada que começou aqui hoje não termina quando este vídeo acabar. Termina quando você estiver de pé, prosperado, restaurado, transbordando de gratidão e contando para todo mundo o que eu fiz na sua vida. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Esta noite, às 23 horas, o céu se abre. Esteja pronto.